misturado entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até animais. E também a saraiva feriu toda a árvore do campo e queimou todas as árvores do campo. Note só esse texto de Êxodo com a leitura do versículo que nós acabamos de ler, no versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra que foi queimada a sua terça parte. E queimou-se a terça parte das árvores e toda erva verde foi queimada. O que aconteceu no Egito, como nós lemos aqui no capítulo de número 9 do Êxodo, versículo de número 25? Olha só, para você prestar atenção, para você entender realmente o que diz o livro do Apocalipse. Versículo 25. E a saraiva feriu toda a terra do Egito. A ira de Deus, as pragas de Deus começaram a ser lançadas sobre o Egito. E o que houve? Houve que tudo quanto havia no campo, lugar verde, seja homem e animais, e a saraiva feriu toda a erva do campo e queimou todas as árvores do campo. Então, o primeiro juízo da trombeta de Deus, ela vai ser referente à natureza. Deus vai permitir que haja praga no meio da natureza. Esta praga, contudo, é muito mais séria do que aquela que aconteceu no Egito, porque aqui está falando de terça parte das coisas sendo destruídas, sendo queimada. Terça parte não é pouco, é muita coisa. Então é uma intensidade de uma ira, de uma praga que Deus irá permitir que seja derramado ao ouvir-se o toque dessa primeira trombeta. Parece que esta saraiva e fogo já estavam misturados com sangue ao aparecer no céu para serem lançados sobre a terra. Então, apesar de o texto mencionar saraiva e fogo, não há, contudo, nenhuma explicação de como surgiu tal mistura com sangue. Não tem uma explicação lógica de como se misturou isso com o sangue. Também, nada é dito sobre morte até este ponto. Maior efeito sobre a terra virá do fogo que queimará a terça parte das árvores e da vegetação que existe sobre a terra. Então isso aqui é algo para nós pensarmos de uma forma bíblica, o que o Espírito Santo está nos falando a respeito dessa praga, dessa ira que o Senhor estará derramando sobre a terra e os animais. A segunda trombeta, aqui no versículos 8 e 9 do Apocalipse, capítulo 8, versículo 8 e 9, diz o seguinte, o texto:
O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Depois de haver a terra, na primeira trombeta, ter sido atingida literalmente pelo fogo, pela saraiva misturada com sangue, agora vai vir uma praga sobre o mar. Então o texto diz que uma coisa muito grande, como se fosse um monte, viria ardendo em fogo. Então isso aqui, logo no início de uma terceira parte